Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Nós temos uma aula aí pela frente, iniciando essa última classe de 2024, conhecendo Deus Trino. E teve até uma situação engraçada ontem, que estava num aniversário e alguém falou: fui na casa de um parente e quase na hora de ir embora ele solta. Não, porque o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é a força de Deus. Aí na hora que a pessoa está indo embora, tem um compromisso, jogam essa, aí não dá nem para ter uma discussão teológica que a pessoa queria ter, falar, não, peraí, então a gente não tem a mesma fé. Então você está acreditando em outro Deus, não é no Deus que eu creio que é o Deus que está na Bíblia. Então isso está muito perto de nós. Por isso que estudar sobre a Trindade e a conexão da Trindade conosco é tão importante. Porque pode ser, na verdade é muito provável, que muitas pessoas que frequentam às vezes anos durante a igreja adorem um falso Deus. Um Deus que é duo, né? Uma bidivindade, Jesus e Deus Pai, ou uma unidade, só Jesus, porque só se fala de Jesus aparentemente, né? Em alguns lugares, quando nós vemos que na Bíblia não é assim. Então eu quis trazer esse livro, primeiro porque eu acho que ele é muito prático, além de doutrinário, e os esclarecimentos a respeito da Trindade têm implicações para a nossa salvação, mas até para a nossa compreensão de quem nós somos como seres humanos, sobre relacionamento, sobre por que nós somos como somos e como nós devemos nos relacionar como igreja. Beleza? Então essa breve introdução e uma informação, né? O Centro de Capacitação Bíblica morreu. Não há mais Centro de Capacitação Bíblica. Deem adeus ao CCB, já queria me livrar dele há anos. E bem-vindo o MEC, agora sim, Ministério de Educação Cristã. Então a partir do começo do ano que vem, vocês vão ver a gente divulgando aí um novo nome. Então, o Ministério de Educação Cristã ainda não é escola bíblica como alguns queriam e não vai ser, lamento, guarde a sua vontade para você porque não vai ser. Mas se alegre conosco porque é um ministério. Então, como todo mundo chama ministério aqui, não fazia sentido CCB ser um centro ao invés de um ministério. Então agora nós uniformizamos isso. Ministério de quê? De educação cristã, que é o que a gente faz. Então a gente colocou o nome certo para a coisa certa. Agora nós estamos alinhados. Beleza? Então, Mac, qual que é o lema do McDonald's? Ame muito tudo isso. Amo muito tudo isso. Então, ame muito tudo isso. Beleza? O encorajamento para vocês lembrarem quando ouvirem do Mac. Ame muito tudo isso aqui. Não uma parte apenas, mas tudo, de capa a capa. Ame muito a palavra de Deus e o Deus da palavra. Tá bom? Então, aula número 1, conhecendo Deus Trino. Vamos orar. Então eu vou pedir para Laís orar por nós e a gente já começa a aula. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na manhã de hoje. Obrigada por cada um dos irmãos que conseguiram chegar, por aqueles que estão a caminho, nós também pedimos que eles cheguem em segurança. Usa, Senhor, a vida do Mário com sabedoria, Pai, para falar tudo aquilo que nós precisamos aprender hoje e que a gente consiga ter todo esse conhecimento, Pai, guardando um lugar precioso dentro do nosso coração, porque essa é a tua palavra, Pai. Abençoa o restante do nosso dia, o fruto que nós precisaremos ao Senhor, e assim já te agradecemos. Amém. Amém. Bom, alguém lê essa frase com uma voz forte e respeitando toda a pontuação, de preferência. A maioria dos evangélicos não fala nada sobre a Trindade. O verdadeiro impulso do coração do evangelicalismo está em um grupo de estudo bíblico. Se você vai ao estudo e escuta o que fala, ouvirá muito sobre Jesus e seu impacto sobre nós. Porém, a Trindade não é vista como de importância central.
é vista como algo difícil. E aí, o que vocês acham? Essa afirmação tá certa? Tá errada? O que vocês acham? O que mais se ouve, né? Quando fala Trindade, o pessoal vai falar, não sei explicar, não entendo, acho super difícil. Melhor estudar outra coisa. Vamos falar sobre oração, vamos falar sobre evangelizar, vamos falar sobre os deveres que nós temos que ter na família. O que mais? O que vocês acham dessa frase? Mostra muito nossa falta de estudo. Falta de estudo. O que mais? Falta de estudo é uma maneira bonita para falar ignorância, porque ele é mais polido, né? Eu gosto da palavra mais incômoda. Nossa ignorância do Deus que professamos crer. Esse é o problema. Um desconhecimento tolo. Porque não é o desconhecimento de não termos onde buscar, porque a gente até tem recursos para buscar na nossa língua. Um indígena tem muito menos opções lá no norte do Brasil de livros teológicos traduzidos para a língua dele do que nós. Então, o que nos falta é talvez interesse. O impulso do coração não está nisso, né? O impulso do coração está em estudo bíblico, está em ouvir podcasts teológicos ou coisas do tipo. Está em saber aquilo que me interessa no momento que eu estou vivendo. Um erro comum é achar que a Trindade é uma doutrina secundária. Não é. Trindade não é doutrina secundária na fé. Então a gente tem aqui, tirando a Débora e o João, eu acho que todo mundo aqui eu acompanhei o processo de integração. E uns mais recentes, outros com mais tempo. Mas uma das coisas que vocês talvez não perceberam, mas que a gente faz questão de falar na integração, é a importância de se crer no Deus Trino. Então, algumas vezes em algumas salas a gente colocou lá a pergunta, quem é Deus? E aí as pessoas escreviam um papelzinho. Talvez você não lembre, eu lembro, que eu guardei um bolo até esses dias. E aí, quantas pessoas não falavam que Deus é Trino? Ou que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Isso é um erro nosso como igrejas que se dizem cristãs, que não ensina como essencial que Pai, Filho e Espírito Santo é parte vital da nossa fé. E é um erro nosso como cristãos achar que a doutrina da Trindade é algo secundário, porque não é. Porque se não há uma Trindade, aí a gente vai ver quantos problemas nós temos. Aí a nossa fé não funciona como a Bíblia diz. Se não há um Deus trino, um Deus uno e trino. E muitos ignoram porque não tem muita conexão com a vida diária, né? Vamos estudar sobre as coisas práticas. Se o sol estiver incomodando vocês, eu acho que se inverter rodando aí, ó, a coisinha que roda, a pá vai para cima e bloqueia o sol. Resumo dessa aula: estudaremos as bases bíblicas para crermos na Trindade, mas a gente não vai ser exaustivo, viu, gente? Eu não vou pegar todos os textos óbvios e básicos e repassar com vocês. Se você quiser depois, tem o livro base da aula, tem outros materiais que eu posso te passar e muita coisa já está no seu sistema operacional aí. Então nós destacaremos a sua importância para a nossa soteriologia, isso é vital. E não há salvação verdadeira sem um Deus trino. Grave isso. Não há salvação verdadeira, biblicamente falando, sem o Deus trino. Existem dois grupos religiosos que buscam algum tipo de salvação e não creem no Deus trino. E algumas pessoas olhando de fora os aproximam a nós. Falam, esse grupo aí é parecido com o de cristãos. Qual é? Quais são esses grupos? Dois grupos. Não. Não. Os mormons? Não. Não. Quem? Muçulmanos e que são parentes? Judeus. Dois grupos que creem em um Deus unitário, um Deus que é uma unidade simples,
Nós não cremos em Alá. Alá não é uma face do Deus da Bíblia. E os judeus perdem a noção da Trindade. Então eles creem em um Deus parcialmente revelado. Eles ficaram com a revelação até o Antigo Testamento, mas Deus quis ir além. E eles rejeitaram Jesus Cristo. Glória a Deus que tem muitos judeus sendo salvos, encontrando a fé em Cristo. E muitos têm muita dificuldade com a pessoalidade do Espírito Santo. E sem entender que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, você não pode ser crente. Sem entender no sentido de eu entendo o suficiente e aceito como verdade. Não sou um PhD e respondo todas as perguntas. Não é entendimento no sentido de acúmulo de informação, mas entendimento de plausibilidade. É plausível, eu entendo que a Bíblia diz isso. E a gente vai estruturar. Por quê? Porque não há salvação verdadeira sem um Deus trino, como cristão. No cristianismo não há. Então, Santo Agostinho aí, para incomodar alguns que tenham um passado incômodo com o catolicismo, ninguém vai morrer de usar o termo santo, tá tudo bem, é culturalmente aceito. É que o nome dele já vem no diminutivo, né? Então não dá para chamar de outro jeito afetivamente, então a gente chama de Santo Agostinho. Foi um dos importantes teólogos aí dos primeiros 5 séculos que influenciaram a Reforma. Alguém leu o que ele disse no seu tratado A Trindade? O Senhor, Deus uma Trindade. O que quer que eu tenha dito nestes livros, que o teu povo reconheça tudo o que eu disse que vem de tua indução. Quanto aquilo que eu disse, que vem somente de mim, peço perdão a ti e a teu povo. Isso é o que ele escreve no final do seu livro. Ele se esforçou intelectualmente, ele tinha temor, e aí ele chega e fala: se teve algo que prestou, foi o Senhor. Se tem algo que não presta, sou eu e lamento, me perdoem, eu fiz o que eu pude como teólogo para contribuir. E esse tratado foi escrito entre o ano 400 e 416, os historiadores falam. Então já é algo robusto, pensando no começo, na história da igreja aí. Existem alguns moleques de internet, para usar um termo mais neutro, que pega alguma coisa de uma seita judaizante aqui, um comentário de um adventista desviado ali, uma outra coisa de alguém que é criativo ali, e aí faz um bolo, e aí fala, não, porque não tem trindade. Aí escreve Deus, eles gostam de escrever Deus assim, ó. Não merece. Assim, não, Deus, ou tira as vogais, tira o E, tira o U. Opa, Deus não. Aí não, né? Aí não. E esse tipo de gente tem uma raiz meio judaizante. São os que dificilmente vão aceitar o Espírito Santo, vão ficar debatendo com você, não, que o Espírito Santo é algo pagão, que não sei o quê. Enfim, eles não resistem a um debate bíblico, mas gostam de fazer barulho na internet. Você viu alguém que colocou esse Deus ou esse D apóstrofo S, você já está lidando com alguém que não crê na Trindade. Ou a não ser que a pessoa até creia, mas não sabe, gostou e está repetindo. Porque não, a gente não pode falar o nome de Deus. Porque o judeu não fala o nome de Deus. Então é uma mistura e tem elementos judaizantes aí. Só que lá no começo da igreja já era ponto pacífico a Trindade. Não era simples, mas era ponto pacífico no que se cria. Beleza até aqui? A gente vai caminhar um pouco mais. Então você tem esse desenho aí. Alguém me explica esse desenho? O que ele diz? Que Deus é um só e que as pessoas são diferentes. Isso. Alguém quer complementar de outra forma? Depois uma explicação dessa fica difícil, né? Exatamente isso. Deus é um. Pronto. Olha que simples. Ela não usou 1 minuto para explicar e é exatamente isso que a gente crê. Deus é um. A mesma essência divina, subsistindo, existindo em Pai, Filho e Espírito Santo.
Mas o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo e o Pai não é o Filho. Eles compartilham a mesma essência divina, existindo em 3 pessoas, em plena unidade. E eu gostei dessa imagem, não sei de onde é, por isso não posso dar os créditos. Parece católico, É? né? Parece católico, né? Não sei. Não sei não, caminho. E aqui você tem... Essa imagem é muito legal. Aqui você tem, né? É que tá de ponta cabeça, né? Holy, holy, holy. Santo, 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 né? Você tem Yahweh e Abba, que é Deus Pai. Aí você tem a pomba, simbolizando o Espírito, a descida da pomba. E você tem o cordeiro que foi morto, né? Se não me engano, isso daqui é tipo, o pescoço foi cortado. Por que a mão? Então, isso eu não cheguei a encontrar a explicação. Tem uma explicação, com certeza, mas eu não sei qual que é. E aqui você tem o cordeiro, né, com a bandeira da cruz. Ele já foi morto e hoje ele está vivo. Então achei bonito, achei colorido. Quis colocar aqui para vocês, porque nós não temos medo de imagens gráficas. Nós só não adoramos imagens, tá bom? Então a nossa fé pode ser expressa. Colocar lá na frente da igreja. Né? Poderia ser um vitral. Bom, quando a gente descobrisse de onde veio e qual esgotasse a explicação, mas a princípio isso poderia ser um vitral em alguma igreja. E tudo bem. No teto. Vixe, ia ficar doido, hein? O sol vai rodando, aí vai azul, vermelho, vai ficar bonito. Beleza? Então são desenhos para explicar conceitos. Aqui a gente tem um versículo dos famosos, né? Pelo menos no meio batista é bem famoso, o presbiteriano também, que eu conheço. Alguém lê? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Beleza. Esse texto aqui é legal. Não vou fazer. Qual é a parte mais importante que a gente ouve falar desse texto? Vão. Qual é o termo que... Não, pode não ser nessa versão. Id, né? O id. O famoso id. O que isso significa? Ideologia. O que isso significa? Ir. Ir, vá. Quem já ouviu sobre o id na igreja? Quem já ouviu muito sobre o id na igreja? E esse id serve para qualquer coisa, né? Se a pessoa quiser torcer um pouco, é id para o ministério tal, que eu quero, que eu preciso de ajuda. É para muita coisa, né? Id contribuir financeiramente para tal coisa. Pode ser usado, ele foi descaracterizado do texto. Então todo mundo ouviu sobre o id. Mas qual é o ponto central desses versículos? Qual é a ordem mestra que reorganiza todas as outras? Que torna todas as outras algo que faz sentido? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não. Fazer discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Fazer discípulos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, a condição para a ordem. Eu dou os recursos para vocês, tá bom? Quem está mandando pode. Portanto, agora eu vou ler, Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Qual que é o eixo para onde tudo aponta? Eu vou para quê? Fazer discípulos. Para fazer discípulos. Eu batizo quem? Os discípulos. Eu ensino quem? Os discípulos.
E eu ensino o que aos discípulos? Guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Tudo que Jesus ensinou. Então, quando você pensar nisso daqui como um chamado individual de Deus falando com você, você não consegue ensinar tudo que Jesus ensinou. Ninguém individualmente consegue. Quem consegue ensinar mais o que Jesus ensinou? A igreja. A igreja. Não entendi. Mais que Jesus ensinou? Não usei mais. Ensinar mais. Entendi. Não é mais de quantidade. É quem tem mais condição de ensinar o que Jesus ensinou. A igreja. Então esse chamado é para quem? Para a igreja. A igreja é chamada para viver. E você, como membro da igreja, é o quê? Parte disso. Não que você escolhe a parte que você é, mas que você não tem a condição e a totalidade de desenvolver isso. Mas nós temos. Eu não discipulo todo mundo, mas nós discipulamos muitas pessoas. Eu não batizo todo mundo, mas nós podemos batizar. Eu não ensino tudo, mas nós podemos. Percebe como se nós tirarmos do contexto algo e hipervalorizarmos um termo em detrimento do que é mais importante, a gente se perde? E daqui talvez a 1 ano, se eu perguntar, vocês vão responder, não, porque o id é a parte mais importante desse texto, porque está dentro, foi introjetado, foi injetado em nós, 200 mil vezes ouvindo isso. Aí eu digo, você está cumprindo o id? Aí você fala, não, Mário, eu queria ser missionário, mas eu não consegui, então infelizmente eu vou viver frustrado aqui, porque eu nunca fui. Mas não é sobre isso. Você está fazendo discípulos? Esse é o ponto. Você está servindo como parte do povo de Deus fazendo discípulos? Você está contribuindo com o crescimento de outros no GP? Você que tem esposa, filhos, está ensinando seus filhos no caminho do Senhor? Você que tem amigos, prega e ensina o evangelho para eles e aquilo que eles têm que cumprir? Percebe como muda de figura? Praticável apenas para uma classe, os missionários que abandonam tudo e vão, eles só estão obedecendo aquilo especificamente que Deus chamou eles. Deus chamou eles para fazer algo e eles estão fazendo no lugar que Deus direcionou. A pergunta é, nós estamos fazendo onde Ele nos colocou? Porque Ele colocou a gente aqui, até Ele tirar você daqui. Então, faça discípulos. Ponto? Essa é a introdução. Qual é o nome do Deus que nós cremos? Qual é o nome dele? É em nome de que Deus que nós fazemos isso aí? Esse é o nome de Deus no Novo Testamento. Qual é o nome de Deus no Novo Testamento? Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que ele se revela. Ele dá o comissionamento e fala, faça isso em meu nome. Eu sou Pai, Filho e Espírito Santo. O nome de Deus. Não é uma forçada no texto. É simplesmente o reconhecimento de que ele se revelou assim. E no momento solene, antes de ir embora, ele fala, a obediência que vocês têm a todas as minhas ordens, ela culmina num ponto de batizar os discípulos, que vão se comprometer comigo, e esse batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Deus que vocês creem. Então, ao invés de ficar se preocupando com apóstrofo, com vogal, com consoante e o jeito santo de dizer, Pai, Filho e Espírito Santo é garantido. É sucesso. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus Trino que nós adoramos. Agora, a gente precisa trabalhar um pouco a base bíblica disso, né? Então, começando aqui, em ordem, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Fiquem ligados nos textos e leiam em ordem. Então, cada um pega um texto e vamos ler. Olha a Trindade na criação. Pode começar? Pode? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quem é ele? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é ele nesse texto? Esse texto aqui está falando. Quem é ele nesse texto, gente? Vocês já leram? Já ouviram a música do Projeto Sola? Jesus. Ele é Jesus, em Colossenses 1. É Jesus. Mas você foi ensinado que o pai cria, o filho faz o sacrifício. Ué, mas aqui está falando que o filho cria também, que as coisas foram criadas por ele. Já não está tão simples. A gente reduz a verdade bíblica para ficar facilmente ensinável. Mas aí a Bíblia vai e confunde um pouco, porque ela é mais complexa que isso. E a gente gosta de reduções e simplificações. Mas às vezes Deus não. Então ele está falando que na criação, Jesus é parte principal e ele é autor na criação. Hebreus. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Jesus participando da criação. O Cristo, Deus Filho, participando da criação. Mas e Gênesis 1, 2? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ideia do Espírito se mover não é assim. Vamos pegar a criatividade da criança. Porque Deus Pai está criando e o Espírito está lá do lado sem nada para fazer, né? Está pairando sobre a face das águas. Não é isso não. Aquela ideia da presença ativa do Espírito Santo. O Espírito Santo participando do ato criativo. E tem um monte de outros textos. Mas como a gente já está acostumado a pensar no Pai como Criador, aí eu não vou usar os textos que a gente já sabe, que aí a gente ganha tempo. Então, quem é o Deus que cria todas as coisas? Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho. Quem é o Deus que cria todas as coisas? Deus Trino. Deus Trino. O Deus Trino cria todas as coisas. É Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos na Bíblia textos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a criação não é a obra do Pai, não é obra só do Filho e não é obra só do Espírito Santo. Beleza? Tá claro aqui a Trindade na criação. Agora, e a Trindade na redenção? Então, João Gênesis, Laís Ezequiel, Rafa Hebreus e Daniel Romanos. Vamos lá, a gente tem que pensar na redenção como dois estágios. Tem um estágio que Deus se revela através do povo que ele escolheu no Antigo Testamento e vai aumentando a revelação, a clareza dos planos dele. E aí tem um ápice no Novo Testamento quando Deus se revela no Deus Filho, o Filho encarnado. Beleza? Mas o processo, a história da redenção não começa em Mateus, não começa no Novo Testamento. Ela começou lá atrás. Então a gente vai olhar lá atrás manifestações divinas que identificam Deus como mais do que uma unidade simples. Vai lá. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não faça-lhe nada. Agora, o 12 não, 15, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, até aqui, o 17 também. Não, tá só aí, até o 16. Quem está falando com Abraão aqui? Quem é a figura que está falando com Abraão aqui? Qual é o nome dele? Jesus.
Não está escrito Jesus na minha versão. Anjo do Senhor. Qual? Anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Está com letra maiúscula o anjo do Senhor, né? Aqui é uma pessoa que aparece no Antigo Testamento, em alguns momentos, aparece caminhando com o povo, aparece para Agar. Agar é uma das coisas bonitas demais. Para você que é mulher, quer evangelizar uma mulher que acha que o cristianismo é machista, vai lá estudar a história de Agar e Deus encontrando ela fugindo, estava grávida, quase desfalecendo, e aí o anjo do Senhor vai até ela e fala: não, você não vai morrer, vamos pôr ordem nessa bagaça aqui, beleza? Tranquilo, pá. E aí ela fala: é o Deus que me vê. Não que a gente que é homem não possa se alegrar, porque Deus olha pra gente também, mas é uma cena linda, o Deus que me vê, o anjo do Senhor. E aí ela fala: me encontrei com Deus. Esse anjo está em letra maiúscula e Senhor está em letras maiúsculas porque é o nome pactual de Deus. É tipo o nome mais elevado de Deus, é o nome que ele fez a aliança lá com Moisés e o povo de Israel. É quando ele se revela, fala: eu sou o eterno, eu sou o que sou. E ali está querendo dizer: eu sou, eu serei, eu sou eterno, eu transcendo os limites. E aí ele se revela para Abraão, quando Abraão estava prestes a fazer o quê? Matar o filho dele. Churrasco de Isaac, porque mata e depois queima. Então ele ia fazer churrasco com o próprio filho. É isso que é um sacrifício, né, totalmente queimado. E aí o anjo do Senhor, olha que interessante, o anjo do Senhor fala de cima. Fala que do céu o anjo do Senhor o chamou. Falou: oh, pera aí. E depois ele diz, resumindo: eu vejo a sua fé. E olha que interessante, o anjo do Senhor diz: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor. Está escrito o anjo do Senhor, mas é uma pessoa divina aqui. Uma pessoa divina em uma imagem física, corpórea, capaz de ser vista e ouvida. A gente tem o anjo do Senhor em Juízes capítulo 2, que é uma cena triste, mas é linda também. O pessoal abandonou Deus e o anjo do Senhor desce até julgar o lugar da aliança, o lugar onde o compromisso é feito, e fala: fui eu que tirei vocês do Egito. Então o anjo do Senhor revela que a unidade divina não é simples. O que é uma unidade simples? Eu e você. Você é você. Eu sou eu. Você não é mais do que você. Não existem várias pessoas. Até a pessoa que tem transtorno de personalidade, né, de múltiplas personalidades, se ela cortar o braço cortado vai ser em todas as personalidades. É uma pessoa. Deus é uma unidade composta. Um ser, mas composto de 3 pessoas. Não é um ser que coloca 3 máscaras. E não é um ser que muda a maneira que se mostra para cada um, mas são as 3 pessoas coexistindo. E aqui, ao meu ver, a minha interpretação, a minha escola teológica crê que são manifestações do Cristo pré-encarnado. O próprio Cristo aparecendo no Antigo Testamento em alguns momentos específicos, e a gente tem isso, ao meu ver, corroborado por Colossenses. Essa é a interpretação que eu acho mais fluida, que fala que ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando no Antigo Testamento fala sobre a aparição do anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, e eu mandei um vídeo no grupo, se você quis, você viu, que tempo você teve, nem que fosse 5 minutos, mas se você quis, você viu, ou você pode ver depois. Então, corroborar isso. O anjo do Senhor é a presença de Deus ali. Não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. E ele recebe o título divino, ou ele atribui a si. E como Cristo é aquele que revela ao Pai,
porque Deus é invisível e Ele é aquele que revela, eu entendo que é a manifestação do Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento, falando com o seu povo. Ezequiel 1, 25 e 26. Então veio uma voz de cima da abóbora que estava sobre a cabeça deles, enquanto permaneciam parados, com as asas fechadas. Acima da abóbora, sobre a cabeça deles, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, uma figura semelhante a um homem. Beleza. Uma figura num trono divino semelhante a um homem. Então você tem aqui um momento do Antigo Testamento em que Deus se revela para Ezequiel. E ele vai trazer um monte de revelações aí para Ezequiel. Mas o ponto importante, ele se mostra em primeiro lugar. Ele vê um trono exaltado, ele vê a manifestação divina. Mas era uma forma humana que estava lá. Uma forma parecida com humana. Então Deus fala que ele não é homem, mas ele se mostra em forma humana. Então aqui a gente tem alguns indícios que apontam para uma pluralidade na divindade. Agora no Novo Testamento a gente tem Hebreus. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, a qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Então a gente tem aqui falando sobre a revelação de Deus. Aqui é Deus Pai, né? O Deus do Antigo Testamento que está sendo esclarecido. Ele se revela nos últimos dias pelo Filho. Pelo Filho houve a criação do universo. Pelo Filho as coisas são sustentadas pela sua palavra poderosa. Quem criou e trouxe tudo à existência? Quem criou e trouxe tudo à existência? Eu sei. Não, aí foi o Pai. Que aí dá uma diferenciação. Porque quem fala é o Pai. Mas o Filho, ele é o Verbo. Ele está junto, mas é uma pessoa diferente. O Pai traz a existência, mas quem sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa? Segundo Hebreus. Deus Pai. O Filho. Porque Ele é aquele por meio de quem o Pai se revelou. Então o Filho participa da criação, o Filho sustenta todas as coisas e Ele faz o sacrifício que aproxima o povo de Deus ao Pai. E Ele é a expressão o quê? Aproximada? A expressão é o que dá? É o máximo que a gente consegue? Qual que é a expressão que usa no texto? Ele é a expressão exata. A expressão exata de Deus é Deus. Só que encarnado para a gente conseguir, né, ver e se relacionar com Ele. E para que Ele seja o representante divino e da humanidade unido. Quem pecou? O ser humano. Quem oferece salvação? Deus. A unidade dos dois oferecendo salvação e perdão. Pode falar. Toda vez que eu falo Filho, então eu estou me referindo a Jesus, certo? Sim. Filho é Jesus. Isso. O Pai é o Deus Criador. É. O Filho é criador também, mas o Pai é o Pai. A qualificação é Pai. Então quando você pensar Pai, é quando você está pensando na divindade, mas não está pensando no Filho e no Espírito Santo. Então, a maior parte da revelação que a gente tem no Novo Testamento, as orações são a quem? Jesus orava a quem? A si mesmo? Ao Pai. Ele orava ao Pai, ele qualificava. Então depois, quando ele sobe, ele fala o quê? Quem que fica? O Espírito. Então, os movimentos da Trindade podem ser compreendidos.
Agora, Romanos 1,14 é um texto muito importante. Mário, será que o capítulo 1 está correto? Porque eu li aqui e está um pouco estranho. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Não é esse. Acho que é o capítulo. Mas o que fala? Fala sobre a atuação do Espírito Santo confirmando o sacrifício de Cristo, validando, vamos dizer assim. Eu acho que é um 4, né? Lê, por favor. Romanos 1, 4. Foi designado Filho de Deus com poder, Isso. segundo o Espírito de santidade, Isso. pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso, é isso mesmo. É 1,4. Então, 1,4, ele foi designado Filho de Deus. O que é esse Filho de Deus aqui? É aquele herdeiro prometido, aquele rei prometido no Antigo Testamento. Ele foi designado no sentido de reconhecido. Quem que fez isso? Quem que fez isso? No texto. O Espírito. Com poder. O reconhecimento do Espírito Santo. Então a gente tem aqui a obra divina do Espírito reconhecendo a obra do Filho que se sacrificou e que é o Filho de Deus com poder. Você tem uma atuação da Trindade aí, validando, fazendo. Então sim, o Pai é Criador? Não exclusivamente. Na salvação, o Filho atua? Não exclusivamente. E na obra de aplicação da redenção, é o Espírito quem atua. Mas é uma obra unida. Só o Filho morre na cruz. Mas a gente vai ver nos próximos textos como essa coisa se dá. Já perdeu o tempo, estava no tempo certinho. Eu escrevi errado, perdemos o tempo. Cada um pode fazer o papel que faz. Não é exclusivo. Existem alguns papéis que cada um faz. Tá. Mas são poucos comparado ao todo. Tá. Entendi. Só o Filho morre. Isso é exclusivo dele. Não, mas assim, a gente está olhando para as atitudes sem pensar que o Filho faz só isso, mas o que ele fez. Sim, o que é exclusivo dele. A gente tem uma coisa que é exclusiva dele. Só ele morre. Sim. Mas não quer dizer que ele não está conectado com os outros atos salvadores. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Seria errado afirmar que o Novo Testamento contém uma doutrina da Trindade da forma como hoje a concebemos. Seria errado afirmar, seria anacronismo. A igreja primitiva teve que encontrar novas maneiras de descrever o que havia experimentado. 2 Coríntios 3,14. Teve que encontrar novas maneiras de descrever o que havia experimentado. Então Paulo ele tem uma oração que se torna razoavelmente comum no Novo Testamento e ela se tornou comum nos nossos dias. Lê, por favor, Sofia. 2 Coríntios 13, 14? Olha. Não tem, 13, 14. Mas, gente... É segunda. Segunda Coríntios 13 não tem 14. Termina no 3. Então, A graça do Senhor. é essa aí. Será que a versão mudou? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Na Bíblia do Joel tem, na minha também. Que Bíblia que vocês andam lendo, hein? Tô brincando. Eu já errei uma vez, eu tô sem moral pra falar nada, né? Vai que... Essa daqui. Mas qual que é a versão só para colocar? A Nova Almeida. Mas a gente está lendo A todos comunhão os de santos Carlos e santos. É a graça. Olha só, 13 e 13. Não, mas ela tem, 13 Ah, Ela tem aqui une. É 13 ou 14, depende dos editores. A culpa não é minha, mas a culpa é dos editores. Mas 13 ou 14 é esse o texto, que é o que a gente chama de bênção apostólica. A comunhão, como é que é? Lê aí, lê aí, Joel, tá aberto já? Posso ler meu texto? Pode ler, né? Dá mesmo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos
vocês. Olha aí. O Deus Trino. A bênção apostólica é trinitária. Então Paulo, ele tinha conhecimento de que Deus é plural, mas não havia desenvolvido como nós temos hoje, né? Todo esse desenvolvimento trabalhado, vamos dizer assim, discorrido, pensado. Isso é algo mais tardio. Mas a própria bênção apostólica, porque não tem esse nome de bênção apostólica, a gente que deu e usa. Mas... E nem é obrigado a ter, viu, gente? Fui pregar numa igreja e aí a pessoa chegou no final do culto, você ora? Eu falei, oro. Aí eu já tinha orado. Aí eu orei de novo. Ele falou, não, é dar a bênção. Ah, então isso quer dizer a bênção apostólica. Ah, é. Isso não é necessariamente orar. É algo que nós confessamos juntos. E não existe critério na Bíblia que fala tem que ter todo o culto. Você pode gostar, pode não gostar, você pode não dar bola, tá tudo bem, não é critério bíblico. Mas Paulo encerra uma carta desse jeito, invocando o Deus trinitário sobre o povo de Deus. Beleza? Então a gente crê que tem a Trindade, que é bíblico, beleza? Se tiver dificuldade, conversa comigo, né? Pode ser num almoço, num café, pode ter água só também, a gente pode trabalhar mais textos. Mas ponto pacífico que Deus é trino, né? Nós cremos na Trindade, tá bom? Todo mundo balança a cabeça, tem gente que não balançou a cabeça, hein? Cuidado, hein? Vigia, tô de olho em vocês. Beleza? Unidade e pluralidade na cruz. Eu fiz algumas perguntinhas no grupo e eu achei interessante as interações, né? Na cruz, Deus demonstra que odeia o pecado e ama o pecador? Tá certo ou tá errado? Eu sei o voto de vocês, então vocês podem falar. Todo mundo já viu. Hein? O que vocês acham? Na cruz, Deus demonstra que odeia o pecado e ama o pecador? Tá certo ou tá errado? Tá certo? Certo. Deus não odeia o pecador? Odeia também. Odeio também. Ah, então a resposta não é tão simples. Deus ama o pecador? Mas ele odeia o pecador? Sim. E como que ele concilia as duas coisas? Na cruz. Deus odeia e ama o pecador, gente. Se ele odeia aquele que comete o pecado, quem que comete o pecado? O pecado não acontece no vácuo. É alguém que é inimigo dele. Então, somos inimigos de Deus por natureza. Mas ele ama também esses pecadores que são inimigos dele por natureza? Sim. Na cruz, Deus demonstra seu ódio ao pecado e Jesus o seu amor aos pecadores? É isso? Não. Jesus odeia o pecado? Sim. Então está respondido. Não está totalmente respondido, que a gente vai responder mais, mas já mostra o indício da falha da pergunta. Vocês caíram, gente. Eu perguntei, não quer dizer que a minha pergunta não é uma pegadinha. Vocês têm que lembrar disso, eu tenho senso de humor também. O Pai é indisposto a perdoar pecadores e Jesus o torna disposto na sua morte? É isso? É assim, não, o Pai está lá, vamos pôr fogo. Aí o filho entra, não, eu sou bonzinho, Jesus, paz e amor rico dos anos 70. É isso? É essa a dinâmica? Porque na cabeça de alguns parece que é. O pai bravo, é o emoji bravo, né? E o filho é o felizinho, né? Risadona. Não pode ser assim, porque senão a figura de Jesus ela faz oposição a Deus, né? É um antagonismo, então não tem como. E se a gente crê na Trindade, não pode fazer oposição. Aí, viu? Vocês já foram convertidos à crença na Trindade. Tá beleza? Então alguém lê, por favor. Alguém que não leu. O pessoal da esquerda tá lendo, da direita vai começar a ler agora. Vamos lá. O quê? Então lê mais gente da direita, porque eu quero ouvir as vozes do pessoal da direita. Pessoal da direita, comigo. Vamos lá. Na cruz, o pai experimenta a perda do filho. O filho suporta o abandono judicial de seu pai. Jesus morre carregando todos os efeitos do pecado e toda a força da ira de Deus. Estava sozinho, abandonado. A distinção das pessoas divinas é expressa na forma mais extrema. Deus está medindo de Deus.
Isso o Oscar pregou, se não me engano, em Filipenses, falando sobre... Não, ele pregou na Páscoa. Falando sobre o abandono do Filho na cruz. Deus é uno. Ele é unido. Uno não, ele é unido. Ele é trino, 3 pessoas, perfeitamente conectadas. Mas aí, o Filho encarna, beleza, está unido, mas aí o Filho absorve os pecados. E o pecado faz separação entre o ser humano e Deus. E Jesus é Deus? Ele deixa de ser Deus quando ele absorve o pecado? Não. Mas existe essa divisão momentânea, esse entristecimento, esse afastamento, esse silêncio de Deus, tanto que Jesus fala na cruz, não precisa falar em hebraico, mas o que ele fala lá na cruz? Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus estava abandonado do Pai. Ao absorver o pecado, ele é deixado lidando com isso, pensando na acidez do pecado. Ele é corroído pelo pecado debaixo da ira divina. Mas o Pai sofre também, porque o Pai ama o Filho. Não é só o Filho que sofre. E o Espírito sofre também, porque o Espírito é unido a Pai e Filho. Então não entenda como algo leve, simples. Jesus foi lá, sofreu. Não. Deus aqui está se mostrando literalmente a uma perturbação da paz da Trindade aqui. O plano divino é cumprido, mas a coisa não é simples, não é automática. Tudo fácil, que coisa linda. Não, o Filho está absorvendo o pecado para perdoar pecadores. Ele está se contaminando. Aquele que não tinha pecado, o que ele fez? Se tornou pecado por nós, para que Deus seja justo e justificador. Isso é sério, gente. É Deus se envolvendo na sujeira do nosso pecado. É por amor? É, mas custa e dói e doeu. Mais do que fisicamente. Fisicamente doeu pra caramba, mas mais do que fisicamente, o abandono do Pai mostra que a Trindade nesse momento ela sofre algum tipo de perturbação da harmonia, porque o Filho tem o seu relacionamento temporariamente rompido por causa do pecado. O amor que fluía livremente, a pura aceitação, Jesus para de sentir. E é essa ira que Jesus absorveu para que nós pudéssemos estar com Deus, para que a gente pudesse acordar os nossos dias e não fazer nenhum devocional e tratar Deus como se fosse irrelevante, para que a gente tratasse como chato os domingos vir, porque a gente tem coisa mais importante para fazer. Dormir é mais importante, lavar o carro é mais importante, para que a gente pudesse falar de Jesus para os outros e de fato amar Jesus, para que a gente reclamasse das coisas ministeriais. Ele morreu por nós para que tudo que a gente vive, a gente faça nele, inclusive os nossos pecados. Isso muda a perspectiva, né? Na cruz ele estava olhando por tudo. Não olhe para a cruz só pelas coisas boas. Jesus estava me vendo cantando, dando aula. Não, ele estava me vendo emburrado, dando patadas e achando que eu sou miserável por acordar um dia cedo para ir à igreja. Nem é tão cedo assim, porque tem outras igrejas que é muito mais cedo. Mas nossa, que saco, alguém me chamou para um ministério. Não estou fazendo nada, mas também não quero ajudar. Muitas vezes esse é o coração do povo de Deus. É povo de Deus, gente. É gente por quem Cristo morreu. Então a gente precisa levar o pecado a sério, nosso e uns dos outros. Porque essas pessoas estavam sendo vislumbradas quando o Filho foi esmagado debaixo da ira de Deus. Por isso que a santidade não é simplesmente vou me esforçar para fazer direito. Não, vou me alegrar no Deus que me ama. E quando eu pecar, ainda há esse Deus que me ama. Eu não vou resistir a Ele. Eu vou pecar, vou fazer besteira, vou derrapar, mas aí eu vou fazer o caminho de volta, porque é esse o Deus que deu a vida por nós. É esse aquele que não nos abandona. Então a fé não é seguir regras.
E crer no Deus Trino tem tudo a ver com a nossa visão sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Caminhando, 2 erros comuns. Um pai indisposto. Às vezes alguns têm essa visão. Sem a unidade da Trindade, poderemos pensar que a figura do Pai é severa e implacável, intolerante. Tá doidinho para dar uma bicuda nos pecadores. Essa é a visão de Zeus, né? Mirando o raio lá do Monte Olimpo para jogar em quem desobedece, não do Deus da Bíblia. Ele é indisposto a perdoar sem a intervenção do Filho. E eu já criei, às vezes, nisso. Eu já me deixei levar crendo nisso. Mas todo mundo, Efésios 1. Vamos lá, quem que é o próximo que vai ler? Isso. Efésios 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Isso. O pai está indisposto a perdoar? O pai está emburrado lá nos salões eternos, doidinho para passar fogo na gente. Aí o filho entra e fala: não, pai, fica tranquilo. Talvez essa é a visão que você teve de família. O pai está doido para matar um, a mãe é o poço da virtude, é aquela que aplaca a ira do pai, seja através da mentira, da manipulação, e você é a vítima. E às vezes você olha para a Trindade e é assim. Nossa, o filho, ele é alguém aqui que está tentando segurar o pai. Não bate neles não. Não é isso não, gente. Não é esse o Deus que a gente adora. O pai designou com todo o amor para que Cristo viesse e nós recebêssemos as bênçãos em Cristo. Ele planejou isso antes da fundação do mundo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. O maior interessado em que nós sejamos filhos de Deus é o próprio Pai. Então não olhe para o Pai segundo a perspectiva do seu mau pai ou bom pai terreno. Olhe para a Bíblia. Beleza? Vamos corrigir alguns pontos. Essa daqui é aquela pedrada. Tá valendo? Vixe, vou até parar, respirar, tomar água, ler de novo. Porque essa daqui é pra gente chorar. John Owen diz isso, né? A maior tristeza e o maior fardo que se possa lançar sobre o Pai, a maior falta de bondade para com Ele, é não crer que Ele o ama. Você quer ofender Deus? Aí a gente diz: não, desobedeci, não contribuí, não li a Bíblia, nossa, chutei cachorro na rua, passei no sinal vermelho. A gente trabalha em termos de legalismo. O que ofende o Pai é a gente achar que Ele não é quem Ele diz que é. E Ele diz que ama. É interessante pensar nessa perspectiva. Deus se importa com que eu saiba que Ele me ama. E que eu aceite isso como uma verdade. E que eu me relacione com Ele nessa perspectiva. Ofende. Você já viu? Isso é legal para maridos. Às vezes pais também. Você espontaneamente, às vezes sem grana, sem condições, vai lá e compra sei lá o que a sua esposa gosta. Não estou falando que esposas são sempre ruins, tá, gente? Só nesse exemplo. Aí você vai lá e dá esse presente que você pensou lindo, pode ser namorado, noivo, enfim. E aí, qual que é a resposta? Um olhar desconfiado e o que você está querendo. O que você está querendo? Isso é uma pedrada. Querendo jogar isso na sua cara agora, mas eu não posso fazer porque Deus me impede. Porque o que você está querendo? Te alegrar? Mostrar que você é importante para mim? Quantas vezes a gente faz essa estupidez com quem nos ama? A pessoa só está lá demonstrando afeto. O que você está querendo? Não tem nada para te dar não. E às vezes faz isso com o filho. Filho vem pedindo abraço ou qualquer coisa. O que você quer? Percebe o tamanho da estupidez? Agora olha em relação a Deus.
Deus demonstrando amor e a gente duvidando que Ele de fato nos ama, que Ele de fato nos perdoa, se nós estamos em Cristo. Isso daqui é em Cristo. Quem está em Cristo e acha que o Pai não ama. Os atos do Filho são a efusão do amor do Pai. Tudo que Jesus fez por nós começou no amor do Pai. Deus ama seu povo enquanto nós estamos pecando? Sim. O que vocês acham? Deus continua amando enquanto a gente está pecando? Ou Ele para de amar a gente a hora que a gente peca e quando a gente se arrepende Ele volta a amar? O que vocês acham? Deus continua ou não? Sim. Quem acha que Ele continua? Levanta a mão para eu entender. Quem acha que Ele para? Ele para de amar a gente, fica com cara emburrado, vira o emoji de bravo. Sim, Ele ama seu povo, mas não o seu pecado. Será que o amor de Deus muda para com eles? Não, o propósito de sua vontade, não o propósito de sua vontade de amá-los. Todavia, a operação de seus graciosos atos e disciplinas para com eles. Ele os repreende, disciplina, esconde deles sua face, os fere, enche-os de senso, está errado, de senso de sua indignação. Mas ai de nós, se ele mudasse seu amor, ou retirasse de nós a sua bondade. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. O que aponta para lá? Está ali. Enfim. Essa é a nossa esperança diante de um Deus que, contra a nossa mentalidade, contra-intuitivamente, nos ama mesmo quando nós pisamos na bola. Ele disciplina, ele fere, ele põe a mão, ele vai fazer você sofrer para abandonar o pecado, sim, porque ele ama. Deus disciplina quem ama, mas é porque ele ama, e é enquanto ele ama. E cada ferida que ele causar é parte do processo de te trazer para ele. Amém? Alguém pode falar amém? Por isso eu fico feliz. Eu queria colocar para deixar vocês felizes. Isso é a nossa esperança. Uma pergunta. Você pode definir aí o esconde deles a sua face? É o que chamam de noite escura da alma. Se você precisar, noite escura da alma. É quando Deus, para fortalecer o seu povo, alguém, ou para mostrar como o pecado é amargo, Deus ele faz um pouco do que ele fez com Jesus na cruz. Você pode orar, ler a Bíblia, buscar, mas você perde o senso de que Deus está satisfeito com você. E isso pesa para quem é cristão verdadeiro. Para quem não é cristão, se finge de crente, aí é a hora que abandona, chuta o pau da barraca e vai seguir os desejos do coração. Mas quem é cristão verdadeiro, ele vai sentir esse silêncio de Deus. E aí isso tem o efeito de que é tipo um tratamento bala autoimune, quando a pessoa faz meio que tipo uma quimioterapia mesmo. Tira tudo para que a pessoa possa recomeçar biologicamente, começar direito. É quando ele fere, quando ele faz a pessoa sentir o vazio e o amargor do pecado e que Deus não está satisfeito com ela. Não mudou de fato, concretamente não mudou, Deus é o mesmo em Cristo, mas a minha percepção sobre o amor de Deus muda. E isso é parte ou da disciplina dele contra o pecado ou do processo de crescimento dele. Pode falar. Essa afirmação, ela não contradiz, mas fica um pouco em oposição àquela resposta da primeira pergunta que você fez. Por exemplo, Deus ama o pecado, ama o pecador e odeia o pecado. Aí você comentou que Deus odeia o pecador. Sim, também. ele ama e odeia. Por quê? Porque ele odeia o suficiente para enviar o Salvador e fazer paz. Porque quando a gente vê Deus falando, seja em Atos 2, que ele odeia, em Provérbios, eu odeio o mentiroso, o assassino, ele de fato odeia. Só que como Deus ele é mais complexo do que nós que vivemos, até nós vivemos mais de um sentimento, ele odeia o pecador porque ele é uma oposição a si, ele destrói a glória de Deus, mas o amor dele
supera. E aqui ele está falando em Cristo. Quem está em Cristo já está em paz com Deus. Então, ele odeia o pecador e o ama. E o que ele faz? Traz Cristo. Aí ele ama o pecador. Aí já não tem o ódio de Deus mais. Não há ira de Deus para quem está em Cristo. Para quem está fora de Cristo, sim. E por isso que a gente pode chegar e ofertar para quem é não cristão que ele crê em Cristo, porque Deus o ama. Como que eu sei que Deus o ama? Ele está vivo e ele está dando àquela pessoa o privilégio de ouvir o Evangelho. Isso é manifestação graciosa de Deus. Agora, se de fato ele vai se tornar filho de Deus e receber perdão, aí já é outra coisa. Beleza? Há uma diferença aí. Socorro, Deus. Um filho indisposto. Às vezes a gente tem aquela mentalidade: o filho é vítima da justiça do pai, né? Ele é aquele que não queria salvar e o pai vai e obriga. João 10:31. Vamos lá, Israel. Não, Israel. Vamos lá. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Deu o anterior? É o 30. Mas, gente, Eu e o pai somos um. Isso. Como é que é? Eu e o pai somos um. E qual o resultado? No 31? Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Jesus estava falando: eu e o Pai somos um. Eu sou Deus. Vocês não aceitam. Por isso que vocês querem me apedrejar. Quando ele fala eu e o Pai somos um, a vontade do Pai, que a gente já entendeu, de salvar e de trazer de volta, é uma. E a vontade do Filho qual é? A mesma. Só que o Pai tem uma posição, fazendo o plano, designando isso, e o Filho abraçando a sua função de encarnar e morrer pelo povo. É uma obra trina. O Filho não é vítima. Não entenda assim a coisa que aconteceu ali no sacrifício do Filho, como se o Filho estivesse lutando contra. Aí você pega a parte lá do Getsemane e ignora o final. Mas faça-se a sua vontade e não a minha. Eu me submeto. E o Espírito Santo, gente? O Espírito Santo confirma e aplica a salvação. Então, quando você está orando para alguém ser salvo, ore para Deus Espírito, porque é Ele que faz isso. Não é como se Deus viesse do céu e falasse: cala a boca, para de orar. Está falando com Jesus, não é o Pai, é o Espírito. Não. Mas, saber direito na nossa cabeça ajuda. Quem que aplica, quem que concede ao homem arrependimento, convence do pecado, da justiça e do juízo, sela? O Espírito Santo. Então a obra da salvação é uma obra trinitária, unida, uma obra, mas que existem alguns aspectos que são executados em conjunto e outros aspectos que são executados especificamente por uma das pessoas da Trindade. Jesus não mora no seu coração. Quem habita o crente? Espírito Santo de Jesus é a mesma pessoa? É a mesma pessoa? Pessoa não. Entendeu? Falar correto ajuda a gente a ensinar correto e crer correto. Falei errado, meu Deus, vou martirizar. Não, só aprende e fala direito. Por quê? Porque quando nós falamos a fé uns aos outros, nós edificamos. Se você falar errado, você está servindo errado seus irmãos. Mas se falar errado ainda tem como corrigir, é só ser irrepreensível. O quê? Se falar errado, é só você ser irrepreensível. Volta atrás e escolhe. Opa! Hora errada. Ô pessoal, peraí, não fala amém não. Aquela parte que eu falei estava confusa, tá tudo certo. Então, sem a Trindade não faz sentido a obra do Espírito, não faz sentido a obra do Filho, não faz sentido entender o amor do Pai. Por isso que a salvação é uma obra trina. Amém? Essa é a nossa esperança. Próxima aula, 13 de outubro, Trindade na história.